Oi, oi, bom dia. Aí, assim tá bom. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Ravena. Caio, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda também. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estão bem ou estão mal? Como é que vocês estão hoje? Quinta-feira, né, gente? Quase terminando aí a semana, certo? Seguimos aqui mais um dia. Deixa eu entrar aqui no meu tablet. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Pessoal, quero pedir primeiro para vocês já irem nos steps. Vamos curtindo essa live para a gente poder levar a live para mais pessoas, tá bom? Eu vou acompanhar aqui pelo meu tablet. Bom dia, Val. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda, Flaviane. Galera que tá chegando agora, não esquece de republicar essa live. Vamos todo mundo nos steps. A gente só vai começar essa live quando a gente chegar nos 2K. Então, todo mundo junto, curtindo, a gente chega nos 2K muito mais rápido, tá? Então, todo mundo curtindo, tá? Quem puder republicar também. Estou bem, Juninho, e você? Quem puder republicar, tá? Fica apertando na telinha pra mim. Clica na opçãozinha amarelo republicar aqui, certinho? Para que vocês consigam aí levar a live para mais pessoas. E quando a gente chegar em 2K, a gente começa, pode ser? Bom dia, Pedro, tudo bem? Como é que você está? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsi, certo? Atendo aí os meus pacientes de segunda a quinta. Tatiane, obrigada por me seguir. Porém, eu atendi à noite, mas agora eu migrei. Estou atendendo pela manhã e pela tarde, tá? No período da noite eu tenho as minhas aulas ali da especialização, então eu não tô mais conseguindo pegar casos para atender à noite, certo? E sexta-feira faço avaliações neuropsicológicas, tá bom? Então, para psicodiagnóstico, TDAH, autismo, essas coisas assim, certinho? Gente, vamos todo mundo nos steps, tá? A gente já tá quase no 1000, então chegando em 2000 a gente começa. Todo mundo curtindo. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa assim, podem mandar aqui no chat pra mim. Eu vou respondendo vocês. Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre procrastinação, tá? Então eu separei aqui 9 estratégias pra gente parar de procrastinar e começar. Tudo que eu trouxer aqui, pessoal, vai ser de acordo com o que a psicologia entende, né? Acho válido sempre estar deixando isso muito claro. Então, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar da live. Quem gosta de assuntos de saúde mental, gosta de psicologia, segue o perfil porque amanhã a gente vai falar sobre depressão. Amanhã eu vou falar sobre como a depressão afeta o agir, o pensar e o sentir. Então, assim, vai ser um tema legal. Se você quiser assistir, segue para não perder. E vamos todo mundo nos steps, tá? Para quem não me conhece, eu também sou formada aí, beleza? Desde o finalzinho de 2022. Pode ficar aqui, sejam todos bem-vindos, gente. Todos vocês são muito bem-vindos aí. Vamos todo mundo ajudar nos likes aí, pra gente poder começar? Vamos nessa? Estamos quase no 2K, galera. Quase. Aê! Conseguimos, então a gente vai começar. Viviane, obrigada por me seguir. Viviane, seja bem-vinda. Bom dia, Linéia. Obrigada a todo mundo que tá me seguindo, tá? Pessoal, vamos então começar como prometido, vamos cumprir, tá? E bom dia, Rose. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro aqui, gente, em relação à estratégia para parar de procrastinar e começar, é de praxe, tá? Não podia deixar de falar sobre isso. Basicamente, a gente começar pelo mínimo possível. O que significa começar pelo mínimo possível? Gente, uma coisa que a gente precisa entender... Deixa eu aumentar o brilho aqui do meu tablet. Uma coisa que a gente precisa entender é que muita gente procrastina, né? Que é o assunto, inclusive, da nossa live de hoje. Porque vocês querem fazer tudo de uma vez, né? Pode ver, é típico. A cabeça vai lá e pensa assim, não, já que eu vou começar, eu quero resolver tudo hoje. Não é assim? Já que eu vou começar, eu preciso resolver tudo. Só que esse pensamento, ele é justamente aquele pensamento que trava vocês.
Trava. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele vai associar o quê? A que você precisa fazer uma tarefa grande, né? Já associa com uma tarefa grande, uma tarefa cansativa, já que você tem que resolver tudo de uma vez. Então, vai ser demorado. E o que a gente entende, gente? Que o nosso cérebro, ele vai evitar esse desconforto. Ele não gosta de ter que fazer essas tarefas aí tão demoradas. Certo? Então, voltando, na psicologia, pessoal, a psicologia ela mostra que o nosso sistema de recompensa, porque o nosso cérebro ele tem essa questão de sistema de recompensa, ele funciona se a gente tiver pequenas vitóriazinhas. A gente precisa de pequenas vitórias e não ficar colocando meta gigantesca, né? Então, esse é um ponto. Quando você se propõe a começar, beleza? Com alguma coisa simples, ao invés de começar com uma coisa muito grande. Então assim, primeiro eu vou ler isso aqui por 5 minutos, já era. É minha meta. 5 minutinhos, abro isso e leio. Ou então, em 5 minutinhos eu vou lá e vou organizar o espaço que eu vou fazer tal coisa. O que você tá fazendo? O cérebro, ele tá entendendo que de fato aquilo é possível, né? E aí o impulso de agir, ele vai aumentar. Deu pra entender, gente, esse primeiro tópico? Vocês conseguiram entender? Deixa eu ver o que vocês disseram no chat. Quem chegou agora, não esquece de republicar, tá bom? Obrigada, Inusitado. Muito obrigada aí. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Natália. Bom dia, Shawanda. Bom dia, Jeane. O meu faz tudo de uma vez. Sou ansiosa. Faço o que preciso por X tempo, mas me recompenso com descanso de 15 e continuo. Exatamente. Essa técnica é bem legal, tá? Porque assim, gente, ao invés, vamos supor, de você falar assim, nossa, eu vou estudar 3 horas. Eu vou estudar durante 3 horas, é isso. É legal trocar. Trocar por, eu vou começar, vou ler uma página. Certo? Ao invés de você já colocar esse vou estudar 3 horas, vou ler ali uma página. Isso é curioso porque o que acontece? Muitas vezes depois que você começa a ler uma página, você pega o ritmo. Tem muitas pessoas que começa colocando essa pequena meta, pega o ritmo e vai além. Lê mais do que uma página. Ou seja, gente, o problema nunca foi vontade, né? Se a gente parar pra pensar. Mas é o tamanho da meta inicial que você coloca ali. Beleza? Bom dia, Marli, seja bem-vinda. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui importante, tá? Quem aqui já adiou fazer alguma coisa porque pensou que ia demorar demais? Então, você adiou porque você pensou que ia demorar demais. E quando você finalmente vai lá e começa, você vê que nem era tão difícil assim. Já aconteceu com vocês? Coloca um eu aqui no chat quem já adiou algo, tá? Porque pensou que ia demorar muito, só que depois que finalmente começou, viu que não era tão difícil. Na verdade, era muito simples. Tem alguém? Coloca eu aqui. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, Mil, seja bem-vinda. Bastante gente já. Eu começo a ler o livro e nunca termino. A Rosineia colocou. Achei que ia levar 2 horas e fiz em 30 minutos. O Caio colocou eu também. Então, gente, é isso. E vocês acreditam que, eu vou dar 2 opções, igual eu sempre faço, e aí vocês colocam aqui pra mim. Será que é melhor a gente começar fazendo um pouquinho ali, né, todos os dias? Ou vocês são do time que espera a hora certa, vamos dizer assim, pra fazer tudo de uma vez? Como é que é? Qual dos dois? Primeira opção ou segunda opção? Coloca pra mim no chat 1 ou 2. Primeira opção, então, fazer um pouquinho todos os dias. Segunda opção, esperar a hora certa pra fazer tudo de uma vez. E aí? 1 ou 2? O Bruno colocou 2, o Caio 1, a Bruna 1, a Rosineia 1, a Elizabeth, a Sônia. A Viviane colocou primeira opção. A Tatá disse 2. E nós psicólogos, nós vamos ajudar vocês também nesse tópico, porque sabe o que a gente trabalha com vocês, com o paciente ali? O padrão de pensamento que está alimentando a procrastinação, né? Porque normalmente são aqueles pensamentos do tudo ou nada, que faz a pessoa de fato achar, né, que se não for para ela fazer perfeito, então nem vale a pena ela tentar fazer. É um ponto importante. Então a gente identifica, tá? Essas crenças, a gente identifica... Traz aí pra vocês algumas técnicas que vai ajudar a fazer um planejamento ali bem realista do que você tem que fazer, sabe assim? Débora, obrigada pela rosinha. Pandora, obrigada por me seguir. Obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu? Sejam bem-vindos aqui. Fico feliz que vocês estejam aqui, tá? Pessoal, todo mundo nos tabs.
Leilane, obrigada pela rosinha. Todo mundo nos taps, tá, gente? Quem chegou agora e ainda não republicou, vamos republicar essa live, beleza? Apertando na telinha aqui pra mim, ó, e clicando na opçãozinha amarelo, tá? Pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. O que, Marília? Como assim? Gente, Gigi, obrigada por seguir, Gigi, seja bem-vinda, viu? Oi, Sara, seja bem-vinda. Pessoal, vamos chegar nos 10k pra gente ir pra segunda estratégia, pra parar de procrastinar e começar? Então, todo mundo curtindo, chegando nos 10, a gente vai pra segunda. Então, todo mundo ajudando aí nos likes. Rafaela Cardoso, obrigada por me seguir. Débora, obrigada por republicar, viu? Bom dia, Gigi, seja bem-vinda. Qual é a primeira? Leilane, desculpa. A primeira que eu coloquei foi começar pelo mínimo possível. Essa foi a número 1 e eu expliquei ela. Agora a gente vai para a número 2 assim que a gente chegar nos 10k. Então, se todo mundo curtir ao mesmo tempo, a gente chega rapidinho, ó. Estamos quase nos 10. Beleza? Débora, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Aê, gente, boa, chegamos nos 10. Continuem nos taps, tá? Oi, Mai, seja bem-vinda. Gente, segunda estratégia, então, tá? Para parar de procrastinar e começar. Bom dia, Adri. É a questão de parar de esperar a motivação para agir. Parar de esperar a motivação. Porque a motivação, ela não vem. Vamos ser bem sinceros, tá? Bom dia, Luciana, desculpa, Vital. Gente, isso é uma armadilha. A armadilha de procrastinação é você acreditar que primeiro vem a motivação e depois você age. Eu vou falar pra vocês que, de acordo, inclusive com a psicologia ela mostra justamente o contrário pra gente. É a ação que gera a motivação. Vocês sabiam disso? Que não é a motivação que gera a ação, e sim a ação que gera a motivação? Sabe o que isso significa? Falando bem assim, fácil? Gente, enquanto você fica esperando, tá? O dia certo para fazer tal coisa. Enquanto você fica esperando o clima ideal para ir começar a academia. Enquanto você fica esperando a energia perfeita para você poder fazer tal coisa, o seu cérebro ele vai se acostumar com a ideia de que não fazer é bem mais confortável do que fazer, certo? Então, cada vez que você adia, o alívio ele é momentâneo, você tem um certo alívio, tipo, ufa, não preciso fazer isso agora, ótimo. Só que o que acontece? Você tá reforçando o hábito, o hábito que tá te sabotando, que tá fazendo você postergar. Entendeu, gente? Então é um ciclo. Aquele ciclo de não tô pronto ainda, fica esperando a motivação e ela não vai vir. Porque o seu cérebro e você sempre vai achar uma desculpa pra não fazer, tá? Então, o que a gente entende? Qual que é o segredo aí de tudo isso? Ação que gera motivação, exatamente. Todo início é difícil, mas depois vira rotina, justo. Então, o que a gente leva dessa segunda estratégia como lição, né, gente? A gente leva o seguinte: haja primeiro, pense depois. Leva essa frase para a vida de vocês. Haja primeiro, pense depois. Gente, mesmo sem vontade, começar com uma açãozinha mínima. Levantar, arrumar um ambiente já é um passo. Vamos supor, para o que você tem que fazer, sabe? A partir do momento que o corpo ele entra em movimento, a partir do momento que o corpo entrou em movimento, o seu cérebro ele começou sim a entender, opa, parece que eu tô fazendo alguma coisa importante aqui. E aí já ativa o sistema de dopamina, que é o que a gente sabe que é responsável por aquela sensação de progresso que a gente tem, sabe? Às vezes a gente faz o mínimo e já gera essa sensação de progresso. Então, é o que eu disse, a motivação ela vem como consequência da rotina, ok? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Sônia, obrigada pela rosinha. O psicólogo pode querer desistir porque o paciente não está pronto para falar algo? O psicólogo pode querer desistir, mas se o psicólogo quiser desistir do paciente, é uma coisa que assim, é muito subjetivo, né? Porque o porquê que o psicólogo desistiria porque o paciente não está pronto para falar? Qual que é a lógica disso? Assim, não consegui entender direito. Paulo, obrigada pelas rosinhas. Então, gente, é algo desse sentido, tá?
Motivação da mãe raiz na infância. Chinelo se não fizer, parabéns se fizer. A pessoa vai se consultar com uma psicóloga. Eu tendo de ir fazer o cabelo e estou aqui sentada vendo a live. Aí, ó, você tá procrastinando em fazer seu cabelo. Não é, Camille? Ah, Camiles, que isso, ó. A gente tá falando disso hoje aqui, tá? Eu aprendi uma coisa na vida. Se você fizer o tempo passar e se não fizer, vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Bom dia, Flor do Pôr do Sol. A psicóloga da minha filha desistiu. Jéssica, obrigada pela rosinha. Entendi, gente. Fernanda, obrigada por me seguir, viu? Pessoal, então assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta importante, tá? Tem alguém que tá assistindo a live aqui hoje, beleza? Que já deixou de fazer alguma coisa porque pensou assim, eu não tô no clima. E aí você acaba percebendo, na verdade, que esse clima ele nunca chega. Vocês já tiveram essa sensação de que você coloca essa frase na cabeça, né? De, não, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô no clima. Só que esse clima, ele nunca vem. Não importa o quanto tempo passe. Já aconteceu? Paula Leão, obrigada por me seguir. Ah lá, muitas pessoas disseram que sim, quase todo dia. Ok, quase sempre. Gente, sabe o que a gente faz? É uma mosca? Sabe o que a gente faz, gente? Agora ela não vai sair. O que a gente faz com o paciente quando ele chega com essa demanda, né? A gente ajuda vocês a entender o que eu sempre falo aqui na live. O que tá por trás dessa necessidade de sentir vontade? Saiu? De sentir vontade, certo? Então, porque, ó, a gente ainda vai falar sobre isso, mas normalmente tem muita coisa atrelada à questão aí da procrastinação. Pode ser um perfeccionismo, pode ser um medo de errar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, na terapia, a gente ajuda vocês a criar algumas estratégias, beleza? De autorregulação, fazer com que vocês se regulem aí, né? E desenvolver também uma mentalidade de ação. Então, junto com o psicólogo é muito mais fácil, né, gente? Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Porque daí o que vai ele vai deixar de ser, vamos colocar assim. Gente, eu vou ter que silenciar meu celular. Hoje tá difícil. Tem esse livro que tá atrás de você, qual deles? Qual deles, Débora? Então, gente, o foco vai deixar de ser, igual eu falei, esperar o momento certo, esperar estar bem, seja lá o que for, e vai ser agir, né? Mesmo com imperfeição, mesmo assim a gente poder agir, ok? Bom dia, Flávia. Então é isso. Segundo, conseguimos falar aqui, segunda estratégia pra gente parar de procrastinar, tá? Gente, quem chegou agora, continua nos likes, continua nos taps, todo mundo curtindo. Quem estiver gostando do assunto da live, gosta de psicologia, gosta de saúde mental, amanhã a gente vai falar sobre depressão. Então, se esse tema da depressão te chama a atenção, segue pra você não perder as próximas, tá bom? E fiquem à vontade aí pra participar, pra perguntar, beleza? Deni, obrigada pela rosinha, Deni. Kaliane, obrigada por me seguir. Passaram por mim hoje, obrigada por me seguir. Amo psicologia, legal. Legal, então você vai provavelmente gostar aí da live. Bom dia, Nice. Não consigo dizer não para as pessoas e sempre me dou mal. Shawanda, isso é uma coisa que a gente precisa também elaborar em terapia, né? Vamos pensar, porque dizer não, você estar o tempo todo se anulando ali, é um hábito, um péssimo hábito, inclusive, porque você se coloca sempre em último lugar, né? Que a gente precisa quebrar esse ciclo, né? E é na terapia que você vai aprender a fazer isso, porque isso tem a ver com a história da pessoa, né? Tudo que influencia para ela agir dessa maneira, não é fórmula mágica, igual eu sempre falo aqui com vocês, tá bom? É isso então, gente. Sempre que faço algo, eu me representeio com alguma coisa. Sistema de recompensa. Jennifer, eu era tanto assim que esperava emagrecer para poder fazer academia para não me sentir mal lá. E hoje em dia, como é que é? Jennifer, você conseguiu começar? Poderia fazer uma live sobre esses livros, eles ajudam muito juntamente com a terapia. Dava para tentar fazer, Débora, dava para tentar fazer. Eu só preciso pensar em temas estratégicos, porque tem alguns temas que o pessoal não fica a fim de assistir, sabe? Aí não adianta muita coisa também. Bom dia, Rivânia.
Sou viciada em celular. E agora? E agora, vícios é multidisciplinar, mas vai precisar de psicólogo também, amiga. Vai precisar. Fabi, obrigada por me seguir. Gente, não esquece de republicar essa live, tá bom? Todo mundo aqui apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarela aqui, republicar, tá bom? Vamos nessa. Vamos para a terceira então, gente. Estratégia número 3, tá? A estratégia número 3, quando a gente tá falando de parar de procrastinar e começar, é a gente conseguir entender o que tá por trás dessa frasezinha do depois eu faço. O que tá por trás? Porque eu vou falar pra vocês que nem sempre procrastinar é preguiça. Nem sempre. Às vezes procrastinar é medo. Às vezes você tem medo. Às vezes procrastinar vem de ansiedade. Vem de insegurança. Vem de você cobrar demais, se cobrar demais. Vem de perfeccionismo também, tá? Então, assim, quando você pensa, depois eu faço, o que tá acontecendo na verdade pode ser um desconforto interno que você tem. Igual eu disse, é medo de errar, é medo de ser julgada, é medo de não dar conta depois que começar. E aí o seu cérebro tenta proteger você, evitando esse desconforto e fazendo você procrastinar. Isso vai gerar ainda mais culpa e isso vai gerar ainda mais sensação de incapacidade. A psicologia, ela coloca pra gente que procrastinação é um tipo de fuga emocional. Vocês sabiam disso? Que procrastinar é um tipo de fuga emocional? Você não tá fugindo da tarefa em si. Você tá fugindo da sensação que ela desperta em você. Entendeu? Você tá fugindo da sensação de ter que fazer aquilo. Ó, deixa eu dar um exemplo prático pra vocês entenderem, vai? Que eu acho que fica mais fácil. Alguém que sempre fica adiando organizar as finanças, por exemplo. Eu preciso organizar meu financeiro, mas eu sempre fico adiando organizar o meu financeiro. Às vezes, sabe o que é por trás disso, gente? A pessoa às vezes tem vergonha de olhar os gastos dela, de olhar o que ela gastou, por exemplo, e aí ela procrastina para não organizar as finanças. Outro exemplo, e agora eu vou colocar um exemplo pessoal, mais pessoal, de vida pessoal no caso. Vamos supor que existe alguém também que evita conversar sobre o relacionamento. Eu evito conversar no meu relacionamento por medo de conflito. Então eu procrastino conversar porque eu tenho medo de dar a briga. Vocês entenderam? Então quando a gente entende o que tá por trás dessa procrastinação, o que é exatamente? Porque não é a tarefa em si, é algo a mais. E o que é esse algo a mais? Sabendo o que é esse algo a mais, vai ficar muito mais fácil de você lidar com a causa dessa procrastinação do que você ficar forçando uma produtividade. Beleza? Então, é um ponto. Cono, seja bem-vindo. Obrigada, Cono, pela ajuda na live, viu? Muito obrigada. Quem chegou agora vai republicando a live aí, pessoal. Sim, agora faço academia porque ficava esperando o momento em que tudo estará perfeito e ele nunca chega. Exato. Exatamente. Eu tenho muito medo de errar. Às vezes, às vezes me atrapalha na hora de tomar iniciativa e realizar as tarefas. Ou seja, não é preguiça, né? Não é preguiça, é medo de errar. Então isso a gente também trabalha a terapia. O que podemos fazer para sair da procrastinação? Rose, eu tô falando para vocês várias estratégias que auxiliam. Mas assim, ó, muitas dessas respostas que eu coloquei em cada tópico da estratégia é na terapia que você vai conseguir entender, certo? Porque, Rose, cada um é cada um. O que vai fazer você parar de procrastinar é diferente do que vai fazer a Jennifer parar, do que vai fazer a Camila parar, do que vai fazer outra pessoa parar, certo? Então, a gente precisaria entender de uma maneira mais pessoal ali, né? Eu nunca consegui iniciar a academia, olha só. Bom dia, Luciane, seja bem-vinda. Gente, vamos lá. Porque assim, ó, eu falei da questão da terapia, né? E aí vocês podem pensar, mas como que o psicólogo vai auxiliar nessa parte? Nessa parte, a terapia é esse espaço. Dá pra você olhar essas emoções que traz a procrastinação sem ficar se julgando. Então, vamos identificar o que tá por trás da procrastinação? É medo? Então, vamos lá. É vergonha? É autocrítica? Michele, obrigada pela rosinha. É perfeccionismo? É sobrecarga? Tá? Porque você entendendo, o paciente ele faz o quê? Ele aprende a diferenciar. É críticas, a Suelen? É críticas?
né? O paciente vai diferenciar quando ele tá cansado de verdade e quando ele tá evitando. E aí a gente trabalha, então, a autocompaixão, equilíbrio entre exigência e descanso, certo? Para criar um novo padrão, beleza? Te divulguei no meu status e muitos adoraram porque não conhecem muito de psi. Que legal, Juninho, fico feliz. Obrigada aí pela indicação, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver aqui o que mais. Sentir preguiça do momento é um, procrastinar é outro, justo? Eu nunca consigo iniciar. Bom dia, Camila. Eu já dei bom dia pra ela, né? Apesar de me conhecer, existe um bloqueio para iniciar o meu próprio negócio. Aí, e é uma coisa que você já pensou em buscar ajuda para isso? Como é que é, Suelen? Sou Rafaela também, tô muito insegura comigo, é importante fazer terapia, hein? Insegurança é uma coisa que a gente consegue trabalhar. Medo, já penso no dar errado antes mesmo de tentar. Isso vem de ansiedade. Medo de dar errado, né? É uma ansiedadezinha que traz. Maria Eduarda, obrigada pela rosinha. Gente, bem real isso. Muito real. A ansiedade, lembra que eu falei? Ansiedade, perfeccionismo, autocobrança. Tudo isso auxilia ali. Já busquei ajuda para questões emocionais, mas para isso ainda não. Olha só, Suelen, porque a terapia, ela auxilia, sim, claro, para as questões emocionais, mas ela também auxilia para questões de pensamentos, para as questões comportamentais, como a procrastinação e várias outras, né? Camila, obrigada pela rosinha. Lu, obrigada também. FX, eu concordo com você, viu? É bom, sim, procurar um psicólogo, porque questão de utilizar substâncias ou maneiras de fugir de tudo que te dói, né, prejudicialmente dessa maneira, não faz realmente muito sentido, né? É importante buscar ajuda sim, tá? Vamos para a estratégia número 4, mas antes da gente ir para a estratégia número 4, todo mundo nos taps, todo mundo curtindo, curte pra gente chegar no 25, ó, tá 23.4. Quando a gente chegar no 25, a gente vai pra estratégia número 4. Então, todo mundo nos tabs curte. Quem tá ajudando nas curtidinhas, não esquece de republicar. Quem já republicou também, não esquece de seguir, caso você esteja gostando. Camila, inclusive, obrigada por seguir. Maria Santos, obrigada também por seguir. Seja bem-vinda, viu? Aí a Gigi conseguiu republicar, o Bruno conseguiu ativar o Heart Me, a Mi seguiu, obrigada Mi, seja bem-vinda. Polly, obrigada por republicar, Polly. Suelen compartilhando, boa. Jennifer Rocha, obrigada Jennifer por republicar. É isso aí. Gente, chegamos, pronto. Vamos para a estratégia número 4. Rafael, Xará, obrigada Rafa por me seguir, viu? Gente, estratégia número 4 para parar de procrastinar e começar, não podia deixar de falar que é a questão de você criar um ambiente que te ajude e não que te sabote. Porque às vezes a gente coloca um ambiente que vai, assim, obviamente sabotar a gente. Tem muita gente que acha que o problema é falta de foco. Ai, será que eu tenho um TDAH? Será que eu não tenho foco? Por que eu não consigo prestar atenção dentro disso? Enfim, só que muitas vezes, gente, o problema é o lugar. Às vezes o problema não é o seu foco, é o ambiente. Não adianta nada você tentar se concentrar com o celular apitando o tempo todo, com a televisão ligada, com um monte de gente falando à sua volta. Vários estímulos que vão prendendo a sua atenção. O nosso cérebro, ele é naturalmente atraído pelo que é mais fácil, pelo que é mais prazeroso no momento. O nosso cérebro, ele vai para aí facinho. Então, se o ambiente ele tá cheio de distração, adivinha o que ele vai escolher? O que seu cérebro vai escolher? Seu cérebro vai escolher aquele vídeo que você quer assistir. O seu cérebro vai escolher aquele story, aquela notificação, o TikTok. E aí você entra naquele famoso, você entra naquela famosa frase. Aquela frasezinha que a gente fala assim: ah não, só 5 minutinhos. Eu vou mexer aqui no TikTok só 5 minutinhos, depois eu continuo o que eu tava fazendo. E aí quando a gente vai ver, esses 5 minutinhos virou 1 hora. É assim ou não é, gente? Vocês concordam? Que é bem assim? Esses 5 minutinhos vira 1 hora. Então,
Ó, sabendo que isso acontece, outra estratégia, a gente precisa organizar o ambiente, galera. Organizar o ambiente é uma maneira de facilitar o caminho para a gente sair de procrastinação. Deixa à vista ali no lugar que você está só o que você precisa. Elimina o máximo de distração, deixa só o que você precisa. Cria um clima ali que faça você começar aquilo. Então, é um cantinho específico? Então, vai para esse cantinho específico. É uma música leve que você quer deixar no fundo? Então, coloca. Deixa o celular longe? Pode deixar. Tem gente que usa fone de ouvido para bloquear alguns barulhos externos. Tá tudo bem. Porque assim, ó, esses pequenos ajustezinhos que eu tô falando aqui, eles já fazem uma diferença gigantesca. Na hora que o cérebro vai precisar entender, beleza, agora é hora de fazer, vamos lá. Então o cérebro já vai entender aquele como o momento de ter que fazer. E o mais importante dentro dessa estratégia, pessoal, a gente não precisa ser produtivo o tempo todo, tá? A gente só precisa, na verdade, reduzir os gatilhos que vão te empurrar pra procrastinação, tá bom? Algo nesse sentido. Tem uma dúvida, pode fazer, Ju, fica à vontade. Jennifer, mas como cortamos as pessoas que ficam chamando toda hora? Jennifer, aí vai entrar a questão dos limites, né? Porque assim, você vai precisar colocar limites em algumas pessoas nesse sentido, principalmente quando você mora junto, né, com essas pessoas. Inusitado, pode ir, vai lá, se cuida, obrigada pela participação, viu? Então, assim, Jennifer, é porque assim, ó, a gente, claro, é legal entender isso em terapia, né? É muito difícil que eu fique jogando conselho aqui, porque eu não sei da sua vida, eu não sei o que é que tá acontecendo, literalmente, tá? Mas questão de procrastinar é uma coisa que a gente também trabalha. Ouço Celates e vou fazendo, é show, Juninho. Convivo com pessoas difíceis, sem limites. Consigo entender as coisas um pouco mais. Ok. Então, pessoal, ó, sejam sinceros, vai. Quem tá assistindo a live, eu vou fazer uma pergunta importante aqui. Vocês já sentaram em algum lugar pra fazer alguma coisa, tá? Sentou ali pra fazer algo. E aí você acabou mexendo no celular sem você perceber? Quase que no automático? Então eu tenho que fazer algo, só que daí quando eu vou ver, eu já tô no celular ali. Já tô me distraindo, eu já acabei pegando o celular sem eu nem perceber. E aí? Eliette, obrigada por me seguir, Eliette. Ó, o Pedro sempre, ansiedade, é isso. Pessoal, isso aí também. Esses padrões que atrapalham a concentração é uma coisa que a gente também trabalha na terapia, né? A gente vai ajudar vocês desde o ambiente que vocês estão até o comportamento que vocês têm. Então, assim, vamos identificar primeiro os gatilhos dessa distração, se tem mais a ver com o ambiente ou não, certo? E criar a rotina mais funcional. É isso que a gente ensina vocês também. Então, no caso, a terapia, ela trabalha... outra coisa importante que a terapia trabalha, que eu não posso deixar de falar, é a culpa também, né? Porque tem muitas pessoas que procrastinam e sentem uma culpa gigantesca por não render. Então, isso a gente também coloca ali como pauta. Então, o ambiente é ajustado, os sentimentos obviamente são ajustados e os comportamentos também, né? A gente consegue sim se concentrar, a gente consegue sim fazer com que as coisas fluam, né? Mas claro, entendendo cada caso e adaptando para cada pessoa, tá, gente? Adaptando para cada um. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? É igual na escola, se você distrair, você bate, Caio, obrigada pelos populares. Acontece muito comigo isso que você falou. Minha mãe desconta na comida. Meus 5 minutos duram 1 hora. Então, gente, aí, ó. É importante. Ju, obrigada pelo heart me. Suelen por compartilhar. Raquel, obrigada por me seguir, viu? Seja bem-vinda. Vamos para estratégia número 5, beleza? Estratégia número 5 para a gente conseguir parar de procrastinar e começar também é a questão de uma coisa que muita gente faz, que procrastina. Ficar se cobrando produtividade o tempo todo. Tem essas pessoas também. Então, essa 5ª estratégia seria o contrário. Parar de se cobrar produtividade o tempo inteiro.
Porque um dos maiores motivos de procrastinação é você se pressionar em ser produtivo o tempo inteiro. Então a pessoa ela vive achando que ela precisa estar sempre rendendo. E quando você vive achando que você precisa estar sempre rendendo, você entra num ciclo de exaustão. Você faz 1000 coisas, você se cobra, você se sente cansada, aí você não vai conseguir continuar, obviamente, e vai sentir uma culpa gigantesca por ter parado de fazer. Então, vocês entenderam o ciclo? Parece que o descanso, ele é fracasso. Descansei, então logo fracassei. E aí, quanto mais culpa, mais o corpo e a mente trava. Vocês entenderam? Ando muito exausta, não é? Ah, Tatá, que aula! Tatá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A psicologia, ela mostra pra gente isso também, que descansar não é preguiça, descansar não é fracasso. Descansar, inclusive, faz parte da produtividade saudável. Porque se você é uma pessoa que você se permite descansar, você deixa o seu cérebro processar as informações. Se você é uma pessoa que se permite descansar, você deixa o seu cérebro reduzir o estresse. Você deixa o seu cérebro voltar a funcionar com mais clareza. Porque quem vive em modo acelerado o tempo todo, cara, se sabota de uma maneira absurda. A verdade é essa. Tem muita gente que não consegue fazer isso sozinho, né? O parar. Não consegue parar de se cobrar, não consegue parar de ficar tendo essa questão da produtividade. Por isso que eu falei que é importante também buscar acompanhamento profissional para isso, porque a gente consegue ajudar vocês nesse sentido, entendeu? Bom dia, Aparecida, seja bem-vinda. Rayana, obrigada por compartilhar o vídeo da live, viu? Seja muito bem-vinda. Como faz isso? Então, Tatá, é aí que vai entrar a terapia. Porque essas estratégias que eu tô trazendo são estratégias práticas, mas elas precisam ser adaptadas para a sua história. Elas precisam ser adaptadas para a sua rotina, para o seu funcionamento emocional também e cerebral. Então, essas estratégias que eu coloquei são estratégias gerais. Só que cada uma a gente adapta para aquela pessoa em específico. Por isso que eu não vou poder te falar assim, no seu caso você vai fazer isso, isso e isso. Porque eu nem sei qual é o seu caso. Eu nem sei da sua vida, né? Então, é de minha responsabilidade profissional falar para vocês que live informativa não substitui terapia, gente. Jogar informações aqui para vocês de maneira geral, essas estratégias que eu tô colocando para vocês, não é terapia. Não é pro seu caso em específico, não adianta, tá? Então busquem ajuda para tratar o caso de vocês individual na clínica. É isso que você vai ter que fazer. Beleza? Entendido? Porque o que acontece? Se a gente percebe, né, que tá vindo esse cansaço e esse cansaço não tá passando, a sua mente ela vai começar a fugir das tarefas também. Paty, obrigada pela rosinha. E aí pronto, fugiu das tarefas, a procrastinação aparece, certo? Como uma forma de defesa, e aí o seu corpo ali, ele entende que não dá mais. E você fica insistindo em empurrar. Então tem que tomar muito cuidado. Tatá, eu sou de São Paulo, mas eu atendo o pessoal do Brasil todo, né? Eu tenho muitos pacientes do Rio, eu tenho muitos pacientes da Bahia, eu tenho muitos pacientes de Minas também, nossa, de Goiânia, tem uma galera aí do Brasil todo. Então, assim, eu atendo só online, eu não atendo presencial, tá? Sou de São Paulo, mas consigo atender a galera toda. Então, dentro dessa estratégia, deixando uma última coisa aqui pra vocês, tá? Ao invés de se forçar como se você fosse uma máquina, respeite o seu ritmo, tá? Coloque pausas ali curtas, se for o caso, distribui o que você tem que fazer ao longo da semana, se for o caso, entenda que tudo isso faz parte do processo, tá? Quem ficar tentando fazer tudo de uma vez, no final não vai acabar fazendo nada. A verdade é essa, beleza? Anzer, obrigada por me seguir. Liz Camargo, obrigada Liz. Andréia Piretti, obrigada Andréia também, seja bem-vinda. Eu tenho ansiedade, entendi, Tatá. No caso,
o meu foco nos atendimentos são os transtornos de ansiedade e pânico. Eu tô fazendo a especialização dentro dos transtornos de ansiedade e pânico. Então, já fica a dica aí. Você falou que vai mandar mensagem, né? Mas vai ficar muito mais fácil se você, Tatá, mandar uma mensagem direto aqui pela DM do TikTok. Porque assim que eu termino a live, eu respondo o pessoal. Então, é só você vir nesse balãozinho amarelo aqui, ó. Esse balãozinho amarelo do lado do chat. Aí você escolhe a opção terapia que eu te respondo. Paty, obrigada por me seguir. Bom dia, Carla. Muito obrigada. Primeira vez na sua live. Que legal, Andréia. Fico feliz que você esteja aqui. Carla Mariana, Gabriela, Zélia. Obrigada, meninas, por me seguir. Sejam bem-vindas, tá? Eu queria saber uma coisa de quem tá assistindo aqui a live. Quem aqui já se cobrou tanto pra fazer tudo que você acabou sem fazer nada, porque travou? Teve alguém que já passou por isso? Coloca um eu, de tentar fazer tudo que eu tenho pra fazer e no fim das contas eu travo e não faço nada. Joga um eu no chat, vamos ver o que vocês dizem aqui. Bom dia, Elaine Alves, seja bem-vinda, tudo bem? Eu sempre, também é minha primeira vez. Bom dia, Leila. Eu sinto que sou procrastinadora e começo sempre com muita empolgação e depois eu paro e desanimo. E tem coisas por trás disso, tá? Tem coisas com certeza por trás disso, certo? Márcia, obrigada por me seguir, Márcia. Silvia, obrigada por me seguir. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Gente, e vamos lá. Márcio, obrigada também. Márcio B. Silveira, obrigada por me seguir, Márcio. Gente, nós psicólogos, junto com os pacientes ali, a gente ajuda vocês também a reconhecer quando a procrastinação ela é sinal de exaustão emocional. Tem pessoas que estão exaustas emocionalmente, por isso elas procrastinam. Tem pessoas que estão exaustas. Então, é trabalhada a autocompaixão, porque tem pessoas que não têm autocompaixão, né? É muito mais fácil ter compaixão pelo outro do que comigo mesma. Certo? Tem que tomar cuidado, porque a gente precisa achar um equilíbrio entre o que é esforço e o que é descanso. Então vamos construir uma rotina realista, vamos respeitar o seu ritmo, para você não cair na culpa por você parar. Beleza? Bom dia, Jessie. Seja bem-vinda. Eu estou bem, Rejane. E você? Tá bem? Elaine, obrigada por me seguir. Eu estou exausta de todas as formas. Gente, a gente precisa desconstruir essa crença de que quem descansa é preguiçoso, né? Tem que tomar cuidado. Eu ensino também os pacientes que chegam até mim a literalmente planejar o tempo da maneira mais funcional que eles consigam. Porque assim, quando você planeja o tempo da maneira mais funcional que você consegue dentro da sua rotina, o descanso ele vem sem culpa. Vira um momentozinho de autocuidado, né? É importante. Deixa eu ver o que mais vocês disseram. Peraí, você faz live todos os dias? Tatá, eu faço live de segunda a sexta, às 10h30, no horário de Brasília, mas segunda-feira vai ser às 9. Segunda-feira vai ter que ser às 9 horas, porque eu vou ter que... Mudou os planos aí. Eu vou postar nos stories depois, gente, porque eu ainda tô me organizando. Tá uma doideira esse final de ano. O que não faz nada, mas se sente todo o tempo exausto, é isso? Na verdade é o contrário. Por você estar exausto mentalmente é que você não faz nada. Tá bom, FX? Eu ando ansiosa. Rejane, você faz terapia? Muito eu, não consigo pensar no meu bem-estar. Quero resolver tudo de todos. Isso é importante trabalhar em terapia também, viu? Tem gente que acha que se autodefender é errado e orgulhoso, e elogiar é normal. Eu me sinto cansada sempre, às vezes até suspeito de cansaço mental. Duda, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? E para as pessoas que também falam aqui na live de um cansaço que não passa. Porque quando a gente fala de um cansaço que não passa, um desânimo que não passa, algo nesse sentido muito mais constante, é sempre legal, primeiro, a gente descartar qualquer coisa biológica que esteja aí envolvida. Então, verificar, fazer um exame de sangue, ver se também não é falta de vitamina, porque às vezes a gente tá com cansaço que não passa, mesmo sem fazer nada, e quando vai ver a vitamina D tá péssima, vitamina B12 pior ainda, ferro horrível. Então assim,
Tem essa parte também, né? Tem essa parte. Mas se nada biológico esteja explicando o cansaço que não passa, aí provavelmente, ó, é exaustão mental, é esgotamento. Então aí você vai procurar um profissional da psicologia para entender e conseguir se cuidar, né? É importante. Fui internada em uma clínica e pré-diagnóstico de mania. E Jess, hoje você tá na terapia, tá com acompanhamento adequado? Como é que estamos? Estou tão exausta que acho que sou incapaz de tudo. Tenta começar alguma coisa tipo começo e não conseguimos. Então, Elaine, a gente tá falando sobre isso aqui. Eu saí do emprego para ficar só em casa porque vivia cansada, mas agora que fico só em casa, vivo cansada. Olha só, Priscila. Importante entender isso aí, né? Importante entender isso aí. Eu saí do emprego... Ah, não. Essa parte eu já li. Drica, você atende um consultório? Eu atendo no meu escritório, né? Na verdade, eu trabalho home office, mas eu tenho um escritório dentro do meu AP. Eu moro em um apartamento. Então, eu tenho um escritório dentro do meu apartamento e eu atendo no meu escritório, certo? Mas eu trabalho home office. Como eu atendo online, né? Então, eu não preciso de consultório presencial para atender. Quando consigo descansar, fico muito mais produtiva, porém na maior parte da semana. Bom dia, Anne. Meu esgotamento mental é muito ruim. Não consigo nem me alimentar. Obrigada, Drica, pela rosinha. Entendi, Paty. É importante buscar ajuda profissional, tá bom? Leila, para esgotamento emocional, ajuda profissional, gente. Quer melhorar esgotamento emocional sem procurar um profissional da saúde mental? Que é uma pessoa que estudou, literalmente vai utilizar a ciência para te auxiliar nas suas demandas emocionais, certo? Então é importante buscar um psicólogo. Eu estava assim, a doutora pediu exames e estava com a B12 baixíssima lá, tá vendo? Não consigo dormir, estou grávida, tremendo e dores de cabeça só na hora de deitar. Dai, você já descartou as causas biológicas para isso, até por conta da gestação? Porque eu comecei a romantizar minha depressão e não consegui descrever as coisas que eu sinto. Elô, eu não sei por quê, Elô, porque eu não te conheço, tá? Então, assim, quando vocês perguntam por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, eu não sei, gente, eu não conheço vocês, como que eu vou dizer por que vocês fazem? Se fosse um paciente meu falando, eu falaria o porquê, porque eu conheço ele, né? Mas no caso, eu não tenho ideia do porquê, tá? Mas o que a gente precisa entender, Elô, é que, assim, você faz tratamento, principalmente por conta da questão de diagnóstico de depressão? Você faz tratamento profissional? Eu queria fazer terapia de casal, mas ele não aceita. Érica, é o que a minha amiga psicóloga de casal sempre fala. Ela consegue auxiliar, né, ensinar os casais muitas coisas, menos querer. Querer não dá. Então, se ele não quer, não vai rolar, não vai funcionar, não adianta forçar. Você procrastinou as lives quando foi começar por nunca ter feito ou foi direto quando formou? Não, eu comecei a fazer lives ano passado. Eu me formei em 2022. Então, eu comecei ano passado, final do ano passado, de 2024. Então, assim, me arrependo porque eu devia ter começado antes. Rejane, obrigada pelas rosinhas. Mas não procrastinei não, Juninho. Não procrastinei porque eu consegui... apoio de outras profissionais e a gente foi todas juntas, assim. Vulgo, Paty e Marcela. Elas foram essenciais da minha caminhada. Essenciais, assim. Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo. Fácil, ela é emocional, ou seja, os remédios nunca conseguiram tirar o vazio e os pensamentos. Obrigada, Wagner, pelo feedback. Então, gente, agora a gente vai para a estratégia número 6, beleza? Sexta estratégia para parar de procrastinar e começar, tá bom? Seguinte, primeiro, pra gente falar da sexta, eu quero que todo mundo continue curtindo. Quando a gente chegar em 45k, a gente fala sexta estratégia aí pra parar de procrastinar e começar. Então, todo mundo nos tabs, porque se todo mundo curtir ao mesmo tempo, a gente chega super rápido, ó. A gente já tá no 43, então só todo mundo ir junto aí, que a gente consegue chegar no 45. Bom dia, Malu. Érica Alves, obrigada por me seguir. Eu tive depressão, porém ele é aquele que fala que não existe doença emocional. Fica bem difícil. Ai, entendi, Érica. Que desserviço, hein, Érica? Falar que não existe Imagina só, se não existisse seria até bom, né? Se não existisse.
Seria bom. Gente, sigam a Psi Malu, tá? Psicóloga Malu Moura, ela faz lives aqui pra gente no TikTok. O foco dela normalmente é autoconhecimento, autoestima, então todo mundo seguindo ela aí, tá? Quero que vocês abracem o perfil dela. Se vocês gostam de psicologia, com certeza vocês vão gostar de acompanhar as lives da Malu, beleza? Bom dia, Navi, ou melhor, Navi, Nai, bom dia, Nai. Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda, bom dia. Que bom dia animado, Dilma. Gosto assim, hein? Pessoas que chegam, bom dia, super felizes. Selma, bom dia, Selma. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada, Malu, Gabi, pelo presentinho. Nai, obrigada por me seguir. Gabi, obrigada por me seguir. Gente, vamos para a sexta estratégia. Sexta estratégia vai ser parecida com uma das primeiras que eu coloquei, mas é um pouco diferente. Bom dia, Aloísio. Seja bem-vindo. Sâmia, obrigada por me seguir. Sexta estratégia, parar de tentar fazer tudo de uma vez. Por que eu vou colocar essa como um tópico diferente daquelas primeiras? Gente, um erro bem comum de quem procrastina é você ficar querendo resolver a vida inteira num dia só. Você querer resolver a sua vida inteira em um só dia. Você olha a lista de coisas pendentes que você tem para fazer e aí você pensa, hoje eu vou resolver tudo. Hoje eu vou resolver tudo que tá aqui. Eu vou resolver todas as áreas da minha vida. É profissional, financeiro, trabalho, profissional, né? Relações, tudo. Só que o nosso cérebro, ele não funciona bem com sobrecarga, pessoal. Quando o nosso cérebro ele vê um monte de tarefa acumulada para eu fazer, o resultado é o oposto. Você não vai fazer, você vai paralisar. Olha que interessante. É como se o nosso cérebro ele dissesse assim, ó, não dá para começar por lugar nenhum. Eu não sei por onde começar, então eu não vou começar, né? Porque Sal, obrigada pela abóbora, Sal, e obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vindo. Então, a procrastinação ela entra aí, gente. A procrastinação, ela entra como uma maneira de aliviar a sensação de estar perdido. Aliviar a sensação de estar sobrecarregada. Gente, obrigada pelas rosinhas, obrigada pelos heartmes, viu? Então, a psicologia, ela explica sempre isso pra gente. O nosso cérebro, ele gosta de clareza. Se não tiver clareza, vai ser difícil. Como assim? Se a gente dividir uma meta gigantesca em pedaços pequenininhos específicos, ela vai parecer mais possível. Por exemplo, em vez de eu pensar assim, eu preciso organizar a casa, eu preciso arrumar a casa toda hoje. Hoje eu preciso arrumar a casa inteira. Você tá colocando uma meta bem grande, né? Hoje eu preciso arrumar a casa toda. A partir do momento que você substitui e fala assim, tá, hoje eu vou começar pelo quarto. Vou dar um foco aqui no quarto. Pronto. Hoje eu vou dobrar essas roupas que estão aqui. Vou dobrar as roupas aqui. Essa quebra das tarefas reduz a ansiedade, por incrível que pareça, tá? A quebra das tarefas, elas reduzem a ansiedade e aumenta a sensação de controle. Porque quando você tem uma coisa menor para fazer, você tem mais controle sobre aquilo, sabe? Gente, cada microtarefa que a gente consegue fazer, o cérebro libera dopamina. Então, a sensação de progresso te motiva ainda mais a continuar. Vocês entenderam a linha de raciocínio? É o efeito dominó. É efeito dominó. Ao invés da gente pensar, eu vou organizar a casa, você vai pensar exatamente, vou pegar agora primeiro o quarto. Aí quando você consegue fazer o quarto, porque você colocou essa metinha, libera dopamina e você fala, opa, tô avançando, tá acontecendo, né? E aí você fica mais motivada. Então é efeito dominó, gente. Tá? Porque assim, eu tenho certeza que vocês já começaram o dia falando assim, hoje eu vou resolver tudo. E aí termina o dia, você se sente mais cansada e frustrada por não ter feito quase nada. Quem aqui já passou por isso? De acordar, e hoje eu vou fazer tudo. Aí você só consegue fazer algumas coisas, se sente frustrada, se sente cansada e pensa que não fez quase nada, não adiantou nada o seu dia. É assim ou não é?
Ó, a Tatá, eu estou fazendo isso. Pessoal, obrigada aí quem tá aqui, tá? Todo mundo que estiver gostando da live, gosta de psicologia, segue aí o perfil para vocês não perderem, que amanhã a gente vai falar sobre depressão, tá? Amanhã a gente vai falar como a depressão afeta os pensamentos, como a depressão afeta os comportamentos e como a depressão afeta os sentimentos. Vai ser bem legal para quem acha que depressão é frescura, tá? Então já fica a dica aí, caso vocês queiram aparecer amanhã aqui pra gente falar sobre depressão. Combinado? Sobre atendimento, quem que perguntou sobre aqui, a Lô? Eu faço atendimento online, Lô. Para mais informações em relação a atendimento, é só você clicar nesse balão amarelo do lado do chat, tá vendo esse balãozinho com essa setinha para cima? Clica nele e escolhe a opção terapia, que assim que terminar a live eu passo as informações para vocês, beleza? Valores a gente não pode falar em live, tá bom, Suelen? O Conselho Federal não permite que a gente fale valores em live, então se você quiser informações é no off mesmo, é no privado, manda uma DM mesmo, que aí eu consigo te passar, tá? Então, conseguimos entender, né, gente? Outra coisa importante, obrigada quem tá seguindo, viu, pessoal? Porque eu sinto tanto medo de tudo, Rose, a gente precisaria entender isso na clínica, Rose. Tá bom? A gente precisa entender a sua história, seu funcionamento emocional, busca um profissional pra gente entender, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês rapidinho, peraí. Vamos pra estratégia número 7? Podemos ir pra estratégia número 7? Sim ou não? Podemos seguir? Vocês acham que sim? Ou vocês têm alguma dúvida em relação a alguma aí? Ó, o Bruno disse que sim, a Tatá disse que sim, a Elizabeth disse que sim, então beleza, então a gente continua. Gente, a 7ª estratégia, então, aqui pra gente conseguir parar de procrastinar e começar. Sabe o que é? Trocar a sua autocrítica por autorresponsabilidade. Vamos falar de um jeito simples aqui? Tem muita gente que acha que se cobrar mais é o que vai resolver você parar de procrastinar, mas é o contrário, tá? Se você fica se cobrando, se criticando, você fica sentindo culpa. E se você sente culpa, você gera paralisia, que foi o que eu falei, você fica paralisado. Então, se você vive dizendo, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito, tá vendo? Eu devia ter feito isso hoje e eu não consegui, tá vendo como eu deixo tudo pra depois, que saco, olha como eu sou. Quanto mais você fica falando essas frases sobre si, o cérebro de vocês entende que agir é perigoso, porque tá te machucando. Qualquer tentativa vira mais um motivo de você se culpar. E o nosso cérebro, ele tenta proteger a gente. Então, ele vai evitar agir para não te frustrar e você se machucar. Entendem? A realidade, gente, é que a autocrítica, ela acaba com a motivação. E não o contrário. A autocrítica acaba com a motivação. Enquanto, quando a gente fala da autorresponsabilidade, ela constrói a motivação. Então, o que vai mudar é o seu tom interno. Como é que você conversa consigo mesmo? Ao invés de você falar, eu sou um desastre, eu sou péssima, tá vendo? Olha só como eu não faço as coisas. Fale de um jeito mais compassivo com você mesmo. Tá, hoje eu não consegui, mas eu tento amanhã, eu posso tentar outro dia, eu tento de outro jeito. Olha a mudança de discurso. Gente, quando a gente fala frases extremamente pesadas para nós mesmos, isso acaba com a nossa saúde mental. Tem gente que se invalida de um jeito que não precisa nem ninguém de fora invalidar. Você mesmo acaba com você, sabe? E o que a gente tá falando aqui não é a gente ficar passando pano para o que a gente não faz, mas a gente precisa olhar para os nossos erros sem se massacrar também, porque a gente se massacra. Sabe, tem gente que fala coisas pra si que jamais falaria pra alguém que eu amo, jamais. Fala coisas absurdas pra vocês mesmos. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa mudar a forma de se tratar, gente. Se vocês se tratam mal, de verdade, é uma coisa que a gente precisa mudar, tá? Inclusive, a gente trabalha isso em terapia. Por quê? Porque o psicólogo vai ajudar vocês a trocar esse diálogo interno que você tem. Porque o diálogo interno influencia no dia a dia. Então vamos trabalhar esse padrão de autocrítica, vamos desenvolver mais autocompaixão,
Não é que a gente vai estar passando a mão na cabeça, não é isso. Mas a gente vai estar se respeitando, porque tem pessoas que não se respeitam. Elas mesmas não se respeitam. Elas mesmas acabam com elas. Isso é algo sério, né, gente? Isso é algo sério. Somos autossabotadores, exatamente. Atende Unimed online? Eu não atendo convênio. Então, não, tá? Mas, assim, o máximo que eu consigo fazer é recibo pra você ver se dá pra pedir reembolso no convênio. Mas atender direto pelo convênio, não. Eu já atendi durante bastante tempo, mas hoje em dia não mais. Tá bom? Pessoal, 8ª estratégia, tá? Vamos falar da número 8 agora. 8ª estratégia aqui, quando a gente fala de parar de procrastinar e começar, é usar o tempo ao seu favor e não como inimigo. Olha só, pessoas que procrastinam muito, elas têm uma relação extremamente bagunçada com o tempo. Como assim, Rafa? Ou você sente que nunca tem tempo pra nada, ou você acha que ainda tem muito tempo, então eu vou deixar pra depois. Ou é um ou é outro. Deixa eu até abrir uma enquete que eu quero saber que time que vocês são, ó. Pessoas que sentem que nunca tem tempo pra nada, vota no sorriso. Pessoas que acham que nunca tem tempo pra nada. Pessoas que acham que tem muito tempo e por isso deixa tudo pra depois, coloca no triste. Então, assim, qual dos dois vocês se identificam? Pessoas que acham que não tem tempo pra nada, joga no sorriso. Pessoas que acham que tem muito tempo, então eu vou deixar pra depois, joga no triste. Vamos ver. Essa vai ficar meio a meio, eu acho, hein? Tem gente que se identifica com os dois, que eu vi aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Gente, é isso, é uma bola de neve, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele subestima quanto tempo alguma coisa realmente vai levar pra fazer. É o que a gente chama na psicologia, sabe do quê? Não sei se vocês já ouviram falar. Viés do otimismo. O que é viés do otimismo? Basicamente, você pensar assim, rapidinho eu faço. E aí quando vê, já passou o dia e você nem começou. Ou então você pensar assim, eu acho que vai demorar tanto que eu nem vou começar isso hoje. Então é os dois polos, né? Vocês viram? É os dois polos. O nosso cérebro, ele gosta de limites concretos. Então, se a gente fica colocando essas ideias vagas de assim, em vez de você falar assim, eu vou fazer isso hoje, você define quanto tempo isso vai levar de fato, pra gente conseguir iniciar. Então eu vou fazer por 25 minutos em específico e depois eu pauso. Então, ó, você já deu previsibilidade pro seu cérebro. 25 minutos eu vou fazer, depois eu faço. Quem aqui já ouviu falar da técnica Pomodoro? Coloca sim ou não quem já ouviu falar da técnica Pomodoro. Contem pra mim. Bom dia, Jaine, seja bem-vinda. Railane, é importante você cuidar de você, Railane. É importante você buscar ajuda profissional, porque em live é muito difícil que a gente consiga fazer alguma coisa, mas um profissional da psicologia acompanhando o seu caso, acompanhando você de perto, vai conseguir fazer. Então, assim, se você não deu esse primeiro passo, seria extremamente importante que você desse, porque existe solução, tá? Nós não estamos fadados a viver em sofrimento eterno, sabe? Então, é importante buscar ajuda profissional, tá bom? Jaine, obrigada pelo heart. Então, vocês entenderam, gente? A técnica Pomodoro, ela funciona assim. Você tá enganando o seu cérebro, entendeu? Você tá mostrando que o esforço, ele tem fim. Então, na Pomodoro, você vai fazer isso. Você vai colocar assim, 25 minutos para fazer isso. Você coloca o cronômetro. Então, 25 minutos do meu tempo é focado nessa atividade. Você vai fazer. Você tá colocando tempo, limite para isso. Então, você tá enganando o cérebro ali. Entendeu? A visualizar o tempo de maneira mais realista e não você ficar jogando de uma forma vaga na sua cabeça esses planejamentos, certinho? Então é uma técnica que ajuda sim. Claro, dentro da terapia a gente também consegue entender essa relação sua aí com o tempo. E outra, não só com o tempo, mas com as suas próprias expectativas também. Tem muito paciente que descobre que não é tempo que falta, é organização emocional que tá faltando. É clareza de prioridade que tá faltando e não tempo. Então, na terapia, a gente identifica, né, esse padrão de adiamento.
Por que você fica adiando? Vamos lidar com medo de começar? Vamos desenvolver algumas técnicas de planejamento pra gente que vai respeitar aí o ritmo de cada um, tá? Então, Suelen, foi o que eu falei, essa estratégia ela vai ajudar especificamente, vai depender do seu caso, né? Vai depender do que te trava, o que tá acontecendo. Então, é na clínica que a gente vai ter esse conhecimento, tá? Igual eu falei para outra moça, são casos específicos daí, né? A gente vai ter que pegar essas estratégias e aplicar para você, para o seu caso, para sua história, para o seu tempo, para sua rotina, para sua organização emocional, para tudo, para você, certo? Gente, vamos para a nona? Estratégia número 9, então. Vamos para a última estratégia aí. Pra gente parar de procrastinar e começar. Que sabe qual que é? Lembrar do porquê você começou. Parece simples, né? Parando para pensar. Só que procrastinar muitas vezes aparece quando a gente perde o sentido do que tá fazendo. Tipo, pra que eu tô fazendo isso? E aí você não quer fazer porque não tem sentido nenhum. A gente esquece o sentido do porquê que a gente começou, sabe? Então, assim, quando a tarefa ela vira procrastinação, sem conexão com pra que eu tô fazendo aquilo, ela deixa de fazer sentido. E aí eu não vou fazer. Então, volto a dizer, e aí vou usar a questão cerebral. Gente, o nosso cérebro ele também precisa de propósito para manter o foco, tá? Esse propósito ele vai se apagar em alguns casos, né? E aí vem o desânimo, aí vem falta de vontade, vem sensação de eu tô fazendo por fazer, nem precisava estar fazendo. Então a gente precisa da importância de lembrar o motivo de querer fazer aquilo. Pode ser alguma coisa simples. Então assim, eu quero começar a academia, mas eu tô procrastinando demais para começar a academia. Qual que vai ser o seu propósito? Por que você quer começar a academia? É porque eu quero cuidar da minha saúde. O meu propósito é a minha saúde. Eu preciso fazer tal coisa. Por que você quer fazer? Porque eu quero ter mais paz na minha rotina? Porque eu quero sentir orgulhosa de mim mesma? Não precisa ser grandes propósitos, tá? Eu não tô falando de nada muito absurdo, gigantesco, um propósito absurdamente grande. Gente, eu tô falando de pequenos. Só de ser verdadeiro pra você já tá valendo, sabe? A psicologia, ela mostra que quando a nossa mente, ela entende o porquê das coisas, ela aguenta melhorar o como fazer, entendeu? Rosângela, obrigada por me seguir. Fabiana, obrigada por me seguir. Então, gente, quando bater a vontade da gente deixar pra depois o que a gente tem que fazer, a gente deve se perguntar, por que isso é importante pra mim agora? Por que eu tô fazendo isso? É porque eu quero tal coisa, não é? Então legal. E só de você lembrar do porquê que você quer fazer aquilo, você já reacende a lembrança ali que veio a motivação. Beleza? Maria Aparecida, obrigada por me seguir. Silvana, Mari Silva, obrigada, viu? Todo mundo que tá seguindo. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Tenho um problema em relação à profissão. Eu tenho 2 formações, administração e RH, mas não sei se quero trabalhar. Isso aí é falta de autoconhecimento. Entendeu? Você não se conhece a ponto de saber o que exatamente você quer. Porque eu vou falar uma coisa, tá? As incertezas todos nós temos, né? A gente nunca tem a garantia de qual caminho é melhor pra gente. A gente vive no arriscar, né? Tudo é arriscar. Só que quando você não fica no meio do caminho, então é falta de autoconhecimento daí. Não é nem que entendeu? Então assim, se você não faz terapia, é legal você fazer, tá bom? Unhas da Lai, obrigada por me seguir, Unhas da Lai, muito obrigada, seja bem-vinda. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Tá, não é quem eu tava pensando. É que a moça que faz minha unha, ela também chama Lai, aí eu pensei, será que é a moça que faz minha unha? O meu problema é na área da saúde. Tá, ok. Tá. Então, galera, rapidinho antes de eu ler as perguntas que vocês mandaram, só para eu fechar essa parte. Bom dia, Karina. Então, o que o psicólogo vai fazer daí nesse caso? A gente vai ajudar vocês a resgatar o sentido pessoal das coisas. O que realmente é importante para você e o que é imposto de fora. Vamos entender? Porque muitas vezes a pessoa ela vive tentando cumprir metas que nem são delas, sabe?
E aí isso gera um vazio, e esse vazio gera procrastinação. Então, a gente ajuda vocês a diferenciar o que é o que eu quero e o que é o que eu devo. Vamos entender seus valores, vamos atribuir, vamos reconectar a ação, a questão de valores, a questão de objetivos e tudo mais. Porque daí você volta a entender por que eu tô fazendo aquilo. E a procrastinação, ela perde a força, tá? Você consegue agir de uma maneira mais fácil e mais coerente, vamos colocar assim, tá bom? Bom dia, Rose. Vai lá, Anne, um beijo pra você, viu? Obrigada por ter ficado aqui. Mi, obrigada por me seguir. Tá, bom dia, Karina. Estou sem emprego a caminho de 2 meses. Isso tem me deixado pra baixo. O que fazer? Sem emprego a caminho de 2 meses. Ai, Marica, é porque é o seguinte, né? Quando a gente tá na questão de sem emprego, é óbvio que feliz você não ia ficar. Vamos ser sinceros, né? Óbvio. Então, sentir tristeza não é um problema. Não tem problema você estar triste, tá? A única coisa que você vai ter que se atentar é se essa tristeza, ela é constante, assim, a frequência dela e a intensidade dela também. Porque se sentir triste não tem problema, tá? Faz todo sentido você se sentir triste. A gente tem que tirar um pouco da ideia de que eu não quero me sentir triste, então eu tenho que sair disso logo. Tipo, tem pessoas que não se permitem se sentir triste. Só que, ó, faz 2 meses isso. Então, assim, extremamente recente, né? Dê uma chance também pro seu emocional elaborar esse luto. Porque, gente, perder emprego também entra num luto simbólico. Assim como perder um relacionamento, perder uma amizade importante, perder um trabalho que antes você gostava. Isso faz parte do luto simbólico. Então, tá saudável. Tá tudo bem estar triste. Tá? O problema vai ser se essa tristeza ela começou a ficar extremamente intensa a ponto de te prejudicar na vida mesmo, certo? E aí sim, daí você vai buscar ajuda. Mas sentir tristeza não tem problema. Tá pra baixo, gente. Você é o ser humano. Bom dia, Rose. Vai ficar salva a live? Sim, Tatá. Vai sim. Pra almoçar mais cedo, que legal. Boa tarde, deixa eu ver como que é seu nome. Minda? Boa tarde, Minda. Estou saindo do vício no jogo, porém estou me sentindo mal. Isso é normal? Claro, até porque você tá saindo de um vício. Então, claro que é normal você se sentir mal, né? Isso é. Boa tarde, Silvia, seja bem-vinda. Pessoal, eu falei agora já das 8 estratégias, tá? Então conseguimos finalizar aqui as 8 estratégias. Agora eu vou deixar para vocês perguntarem aí aspectos da psicologia. Podem perguntar o que vocês quiserem. Pode ser dentro do tema, pode ser fora do tema. Eu vou dar esse tempinho para vocês mandarem perguntas, tá? Se vocês mandaram já pergunta e eu não respondi, manda de novo para mim. Ah lá, Ana, eu não chegou no chat. Eu vou pedir, Ana, que você mande de novo aqui no chat pra mim, pra eu poder te responder, tá bom? Qual livro de psicologia você recomenda? Depende do que você tá procurando. Eu gosto muito desse livro vermelho que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó, ele chama O Livro da Psicologia. É um livro muito bom, tá? É um livro extremamente didático, com linguagem extremamente fácil de entender. Eu indico pra todo mundo, tanto que estuda psicologia quanto gosta do assunto. É bem legal, tá? Então, já fica a dica de um livro aí. Deixa eu ver. Depois que comecei a acompanhar as lives, resolvi buscar ajuda psicológica. Que legal, Jéssica. Fico muito feliz. É isso aí. É esse que é o intuito da live, gente. A gente conscientizar vocês de que tem solução pro que você tá passando, sabe? Existe solução, existe tratamento, não é só você que passa por isso, porque olha quantas pessoas se identificam em todos os temas que a gente traz. Então, assim, fico muito feliz se livrar por completo. Cíntia, vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Quando a gente tá falando de vício, gente, é uma galera aí trabalhando junto, mas com certeza vai precisar do psicólogo também. Então, Cíntia, talvez um primeiro passo seja já buscar um profissional da área da psicologia, tá bom? É normal ficar com medo de tudo? Boa pergunta, Aldenora. Eu queria até saber o que o pessoal da live acha. Gente, vocês acham que é normal ficar com medo de tudo? Sim ou não?
É normal? Podemos considerar que ter medo de tudo é algo normal do ser humano? Sim ou não? Joga no chat sim, não, sim, não, sim, não. Vamos ver. Que daí a gente já responde ela. A gente vai respondendo por ordem aqui, tá bom? Vamos... Inclusive, eu acho que a pergunta dela a gente pulou, né? De uma galera aqui. Mas depois eu volto. Tá? Não depende? Depende do quê, Pedro? Ixi, gente, peraí, calma aí, ó. Não fixa ainda a pergunta, porque deixa eu responder primeiro ela, pra quem entrar saber do que eu tô falando. Pode ser? Cadê a pergunta dela? Já perdi. Calma aí, vamos voltar. Peraí, gente, vamos lá. Tá, é normal ficar com medo de tudo, ela perguntou. Gente, espera eu responder pra fixar qualquer coisa, tá? Ou deixa que eu fixo aqui, que eu tô acompanhando aqui, ó. Peraí, vamos voltar aqui pra eu não pular ninguém, né? Não falar que eu tô ignorando ninguém. Calma aí. Peraí, gente, rapidinho. Tá, me achei aqui. Seguinte, ó, Aldenora, respondendo você, não é normal, tá? A gente não pode normalizar o sofrimento emocional, então o medo, ela é uma emoção natural, é normal você sentir medo de algumas coisas, principalmente quando existe motivo para esse medo, porque o medo ele tem a função de nos proteger de situações, de não colocar em risco a nossa vida, seja lá o que for, então o medo ele tem essa função de proteção. Só que a partir do momento que você começa a ter medo de coisas que elas não são racionais, não são medos racionais, são medos irracionais, aí não é normal, né? Aí a gente já tá falando de uma ansiedade, por exemplo, porque medo de tudo, se a gente parar pra pensar, pode vir de uma ansiedade, pode vir de alguma outra coisa. Então, assim, não é normal, tá? Principalmente esse medo de tudo te impede de fazer coisas cotidianas da sua vida. Então, assim, sentir medo de tudo faz você não sair da sua casa. Sentir medo de tudo faz você não conseguir trabalhar tranquilamente, não conversar com as pessoas, não ir no mercado, não pegar um ônibus, sabe assim? Então, não é normal, tá? Se isso estiver impedindo a sua vida de alguma maneira, então você precisa buscar ajuda profissional. Como a gente entende a inteligência emocional? Linéia, inteligência emocional é você saber lidar com emoções difíceis. Eu falei sobre isso ontem, né? Então, você lida bem com a raiva, com a tristeza, com a frustração, com a ansiedade, com a culpa, com a decepção. Você lida bem com todas essas emoções? Com medo? Se você não lida bem com raiva, com tristeza, com medo, com ansiedade, tá faltando a inteligência emocional. Inteligência emocional é isso. É você saber regular as suas emoções. É isso que é inteligência emocional. E a gente trabalha isso em terapia também. Existe na psicologia algumas técnicas de regulação emocional que a gente chama. E as técnicas de regulação ajudam você, a partir do momento que você estiver diante dessas situações, vou pôr um café enquanto isso, tá? Que você estiver diante dessas situações, você saber aí lidar em relação a elas, certinho? Juliana, obrigada pela rosinha, viu? Vamos ver o que mais vocês disseram. A Ellen Cardoso. Sou estudante de psicologia e recém-diagnosticada com TDAH e TEA. Olha só, Ellen. E você faz acompanhamento profissional? Conta pra mim. Como é que é? No geral, porque a mente vive acelerada. Silvana, obrigada pela rosinha. Tem indicação de livros? Gente, pode mandar as perguntas de vocês, tá? Eu tô aproveitando esse final para responder todas as perguntas que vocês tiveram, mesmo fora do tema, tá bom? Tem indicação de livros de autoconhecimento? Livro de autoconhecimento em específico? Eu gosto muito de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, Duda. Você já ouviu falar dele? Obrigada, Min. Obrigada pelas rosinhas. Muito obrigada. Você já ouviu falar da Coragem de Ser Imperfeito? É um livro bem legal, viu? Ó, como saber se é depressão ou só tristeza? Tatá, olha, eu não vou entrar nessa só porque a gente vai falar amanhã, fechou? Amanhã, Tatá, eu vou falar exatamente
como que funciona a depressão e principalmente como ela afeta os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos. E aí você já vai conseguir diferenciar o que é uma tristeza e o que é uma depressão, tá bom? Então aparece aqui amanhã, que aí vai ser muito bom para você conseguir entender. Combinado? Só para não dar um spoiler. Oi, Pan, seja bem-vinda. Tanta insegurança no meu relacionamento. Pan, você tá aí ainda na live ou você já foi embora? Porque a galera que já foi embora eu vou pular, tá, gente? Pra eu focar a galera que tá aqui. Será que ela já foi ou ela tá? Ah, ela tá aqui. Beleza. Às 10h30, Ana. 10h30 no horário de Brasília, tá? Horário de Brasília, tá, pessoal? Quem segue outro fuso, é o horário de Brasília, as minhas lives. Pan, ó, eu não aconselho em live, tá? Nem em live, nem fora dela. É muito difícil que eu dê conselho pras pessoas, tá? Isso não acontece. Mas eu acho que a única orientação que eu diria pra você é começar uma terapia. Por quê? Você vai me perguntar, né? Por conta que insegurança tem a ver com autoestima, né? Quando eu sou uma pessoa muito insegura, tem muitas questões sobre mim que eu não lido bem, né? Seja qualquer coisa que seja. Então, a gente precisa entender da onde que vem essa insegurança para isso afetar a sua relação, né? Então, no espaço da terapia, você vai contar a sua história pro psicólogo, você vai contar as suas experiências, você vai contar sobre o seu relacionamento, como é que ele é, o que ele deixa de ser, o que você sente, e aí o psicólogo ele vai entender toda a sua história e aí vai conseguir ajudar você a, então, ir tirando essa insegurança e não tendo tanto impacto no seu relacionamento amoroso, beleza? Se eu não tivesse esse hábito, eu já teria pirado. Tô me sentindo muito pra baixo esses dias. Isso se chama trauma, eu tenho dias que sinto medo de tudo, estou desse jeito com medo de tudo. Gente, vocês que têm medo de tudo, não normalizem isso, tá? Busquem ajuda profissional. Jéssica, obrigada pela abóbora. Obrigada, Emi. Boa tarde, Marisa. Seja bem-vinda. Vamos ver o que mais. Comparação, tá? Mesma coisa, tá? Que eu falei pra moça da insegurança. A gente vai precisar também tratar isso em terapia. Medo de parar de tomar. Pedro, além da medicação, você faz terapia? Deixei minha pergunta. Sua pergunta não chegou no chat. Você pode escrever de um outro jeito pra gente conseguir ver? Porque a sua pergunta, ela não chegou. Não chegou aqui, tá? Obrigada quem tá seguindo. Karina, obrigada, viu? Gente, vocês têm mais perguntas? Ou podemos encerrar a live? Quem tiver mais perguntas, aproveita os últimos minutinhos que a gente faz. E aí eu vou respondendo vocês, tá? Que eu vou encerrar a live já. Como lidar com os afastamentos dos filhos depois que eles casam? A famosa síndrome do ninho vazio, né? É isso. Ó, é importante, porque assim, o que acontece? Principalmente mães e pais, né? A partir do momento que vocês têm filhos e tudo mais, toda a vida, ela gira em torno ali, na maioria das vezes, né? Dos filhos e tudo mais, na criação deles, no direcionamento deles, no encaminhamento da vida deles. E aí, quando eles vão embora, quem sou eu? Tipo assim, qual é a minha função agora nessa terra? Né? Porque, eu vivia pra isso, né? E agora eles já estão vivendo a vida deles. Então, assim, entra até num choque de identidade, né? A gente fica, entra um choque de identidade. Ó, a Leia disse que tá acontecendo isso com ela também. Então, Leia, vovô Lia, é isso? É importante que vocês, nessa fase da vida de vocês, busquem terapia. Seria tão legal, porque assim, ó, quando vocês marcarem um psicólogo, vocês vão conseguir aprender a agora, literalmente, então, resgatar essa sua identidade e ver o que agora você faz, né? Tendo os filhos aí já todos encaminhados e tudo mais, sabe? Achar propósito, achar valor, achar autoconhecimento também, enfim. Então é bem legal vocês fazerem terapia, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tava fazendo, mas a psicóloga teve neném. Ah, tá, ela teve neném. E aí parei. É legal continuar, hein, Pedro? O que ajudar a ter mais foco nos estudos e trabalho sem procrastinar tanto? Ó, foi igual eu falei pro restante do pessoal, tá? Profissional.
tá? Buscar ajuda profissional, porque a gente precisa entender o que tá acontecendo que você não tá tendo foco. É um ambiente? É algo interno? É o quê? Então, assim, vai depender do seu caso. A gente vai ter que adaptar pro seu caso, tá? Concentração para estudar e memorizar textos das matérias, tá difícil? Mesma coisa que eu falei pra ele, mesma coisa. A gente vai precisar entender exatamente onde é que tá pegando, tá, gente? Não dá pra ficar jogando aleatório, não. Como conseguir atenção sem pedir tanta? Como conseguir atenção sem pedir tanta? Não entendi direito a sua pergunta. Como lidar com a amizade bipolar, competição e comparação? Mi, a gente precisa colocar limites nas pessoas, Mi. E outra, deixa eu falar uma coisa pra você, que às vezes é óbvio, mas é legal eu falar algumas coisas que parecem óbvias, né? A gente tem poder de escolha. A gente consegue escolher quem a gente quer na nossa vida e quem a gente não quer. A partir do momento que você tem uma amizade que você vê que mais suga do que acrescenta, você tem o poder de escolha de sair ou não dessa amizade. Então, é um ponto, né? A pergunta a se fazer não é o que fazer para lidar com ela. A gente vai ter que ver o porquê que você ainda continua e permanece nessa amizade. Esse é o ponto. E aí, então, na terapia também você consegue desenvolver melhor isso, tá? Nem sempre é sobre os outros, né, gente? Sobre nós também. Tá. Até que ponto posso interferir em uma escolha, casamento que um filho tomou? Me sinto de mães atadas. Silvana, a gente precisa entender que filhos também são seres humanos e filhos também têm as suas próprias escolhas, né? Então, assim, se você não estiver lidando bem com as escolhas do seu filho, isso é uma coisa que você precisa trabalhar em você. Tá bom? Porque, assim, interferir em escolhas, principalmente se ele for já adulto, casamento, seja lá o que for, então você vai ter que trabalhar isso em você, então. Tá bom? Trabalha isso em você. Porque não é sobre ele, não, é sobre você. Quais os temas das lives da próxima semana? Eu ainda tô vendo, Duda. Eu ainda tô vendo os temas da próxima semana, tá? Eu ainda vou ter que desenvolver, porque eu vou ter que dar um jeito nos meus horários, galera. Meus horários vão mudar. Nossa, eu tô no momento da clínica com muita mudança, muita coisa, então eu preciso ver que horário que vai ficar minha live, que tema que eu vou trazer, tudo certinho. De onde é a sua cadeira? Cíntia, a minha cadeira é de um site chamado Terabyte. Não sei se você já ouviu falar. Ele é uma cadeira ergométrica, inclusive, ó. Ela tem uma curvatura, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem uma curvatura diferente. É bem boa, é bem confortável, tanto para atendimento quanto para lives. Eu gosto bastante. Tirando que ela é bem clean, né? Eu gosto dessa estética mais clean. E aqui, ó, também muda, ó. Você pode deixar mais para baixo de acordo com o que você preferir. É bem legal. Eu gosto bastante dela. Acho bem bonitinha. Gosto dessa estética. Nunca ouviu falar? É bem bonita, viu? É bem bonita ela. Eu gosto também. Pessoal, vamos lá. Deixa eu... Tem mais perguntas? Vocês têm mais perguntas? Ansiedade e depressão causa esquecimento? Esquecimento tá... É porque, assim, falta de concentração, essas coisas, pode vir de ansiedades e pode vir de depressão. Mas não é uma regra, né? Se a gente parar pra pensar. É indicada terapia para tratar questões emocionais do luto? Com toda certeza, Fabiana. Com toda certeza. Principalmente porque existem profissionais da saúde mental que têm como foco pessoas enlutadas. Tem profissionais que são especialistas na área do luto, né? Então, sim, é extremamente válido que você procure um profissional, um psicólogo, né? Procurar uma terapia para tratar questões emocionais do luto. Principalmente se você achar um profissional que tem foco nessa demanda, tá? É especialista nessa demanda, é um nicho. Na psicologia, gente, eu não sei se vocês sabem, mas todos nós psicólogos temos um nicho. O que é um nicho? Qual é a sua especialidade? Tem pessoas que o nicho é relacionamento amoroso. Tem pessoas que o nicho é depressão. Tem pessoas que o nicho é TDAH e neurodivergências, transtornos do neurodesenvolvimento. O meu nicho são transtornos de ansiedade e pânico. Então, na clínica, o que eu mais tenho é ansiedade generalizada, social, transtornos de pânico também é o meu nicho. Não é que eu não atenda a outras demandas, eu atendo também, mas o meu nicho é os transtornos de ansiedade e pânico. É o que eu trabalho, é a minha especialidade, beleza? Gente, última pergunta que eu quero fazer antes de eu ir embora, então.
Quem aqui chegou depois? Quem aqui chegou no final da live? Teve alguém aqui que chegou no meio da live, no final, acabou de chegar, não conseguiu assistir as 9 estratégias? Chegou na sexta, na sétima, na oitava, chegou no meio, como é que estamos? Teve alguém que chegou depois ou não? Quem chegou no final, coloca eu aqui no chat pra eu ver se vocês conseguiram. Chegou na 7? Ah, tá. Acabei de chegar, chegou na oitava, te conheci agora. Ok. Pessoal, pra quem não sabe, então, e queria assistir as estratégias desde o começo, eu jogo todas as minhas lives pro YouTube, tá bom? Então, essa live de hoje, ela também vai lá pro YouTube. Se você quiser assistir desde o começo, vai dar uma olhadinha lá. É só você colocar no YouTube assim, ó, @psi.rafaduarte. Que foi o que o Caio pôs aqui pra gente. Lá eu tô jogando todas as lives, inclusive a de ontem, anteontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? @psi.rafaduarte. Aí, ó, eu jogo todas as lives lá. Como lidar com as emoções. Aí a galera que perguntou de inteligência emocional. Como lidar com as emoções. Autossabotagem. Mente acelerada, eu já trouxe também. Hábitos que alimentam sua ansiedade, 7 coisas que o psicólogo nunca deve fazer com o paciente. Essa tá bem legal também. Enfim, então se vocês quiserem assistir as próximas, é só vocês irem aqui no YouTube e procurar @psi.rafaduarte. A gente já tá com 469 inscritos, isso é muito bom, hein, gente? Eu tava com 70 inscritos. Eu comecei com 70 inscritos, já somos 470. Olha, bom demais. E sigam o perfil também, claro, para vocês assistirem ao vivo, tá? Ao vivo vocês podem participar, mandar as perguntas de vocês, tá bom? Vai lá pro YouTube. E não esquece de se inscrever, porque daí você é notificado quando eu postar a live lá. Oi, Clarinha. Seja bem-vinda. O Instagram é a mesma coisa, Débora. @psi.rafaduarte, lá no Instagram. Lá eu também posto várias coisas do meu dia a dia, da clínica e tudo mais. Combinado? Então vão lá se inscrever. Suelen, no Insta é @psi.rafaduarte, tá bom? Tô com a mente acelerada. Lourdes, tem no YouTube sobre esse tema, tá? Última pergunta, agora é sério, agora é a última, a penúltima, vai. A penúltima pergunta aqui rapidinho. Quem tá me conhecendo hoje? Tem alguém que me conheceu hoje, então me viu pela For You, parou e ficou na live até agora? Teve alguém que acabou de me conhecer, que não me conhecia, não conhecia as minhas lives? Manda pra eu saber quantas pessoas novas a gente tem aqui na live. Pessoas que me viram hoje e ficaram. Deixa eu ver, ó. A Lara, teve mais algumas pessoas aqui, a Vicky, beleza, a Lourdes, a Débora, tá, legal. Então sejam todas muito bem-vindas, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu faço lives aqui no TikTok de segunda a sexta, normalmente às 10h30, no horário de Brasília, tá? Então eu fico das 10h30 até meio-dia, meio-dia e 10, então segue aí pra você não perder as próximas lives. Amanhã a gente vai falar sobre depressão, tá? Que legal, fico feliz, viu? Obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre depressão, então apareçam por aqui amanhã, tá bom? Gente, e é isso então, tá? Não se esqueçam de ativar a notificação, pessoal. Quem já seguiu, não esquece de ativar a notificação para você ser notificado quando eu começar a live, para chegar no seu celular ali. Psicóloga Rafaela começou uma live, vai chegar uma notificação para você. Então, para você ter essa notificação ativa, vai no meu perfil e coloca esse sininho aqui, ó. Clica nesse sininho, que daí você tá ativando a notificação toda vez que eu fizer a live. Vai chegar no seu celular, beleza? Então, vai no perfil e clica ali no sininho. A live vai ser às 10h30 no horário de Brasília, Denise. 10h30. Tem alguma pós na psicologia voltada para a área artística, tipo psicologia junguiana? Voltada para a área artística? Tem o psicodrama, né? Se a gente parar para pensar, o psicodrama, ele é ali aquela coisa mais teatral. Pode dizer que é artística. Fora, tem a Gestalt também, mas eu não acho que a Gestalt seja artística. É que
essa palavra artística é bem específico. Porque na Jungiana, no caso, Juninho, ela usa um pouquinho da arte terapia, mas não necessariamente também, né? Então, assim, na real, alguma pós nessa área. Ah, tá. Não, mas Juninho, no caso, você não consegue fazer pós em psicologia de alguma coisa se você não é psicólogo, entendeu? Então, tipo, você faz cinema, você não faz psicologia, então você não vai conseguir uma pós-graduação dentro de psicologia analítica, por exemplo, ou psicologia psicodrama, essas coisas, porque não é o seu curso, né? Quando a gente vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, eles pedem o certificado, o seu diploma. Então, você vai ter que, como é que se diz? Você vai ter que ter o certificado, tá bom? Inclusive, ó, eu tô até aqui com o meu, ó, da época que eu me formei. Olha o meu certificado da época que eu me formei. Ele é o certificado aqui, olha lá, 30 de novembro de 2022 foi a minha formação. E aí precisou do meu certificado quando eu fui fazer as minhas especializações. Então precisa, tá bom? Mas é isso então, gente, ó. Um beijo pra vocês, até amanhã. Amanhã a gente se vê, tá bom? Amanhã às 10h30 no horário de Brasília, falando sobre depressão. Então se cuidem, até mais tarde, domingas, nos vemos aí. Leia, até mais, obrigada, ótimo dia pra vocês, ótima quinta-feira. Amanhã a gente se vê então, tá, gente? Um beijo, obrigada a todo mundo que seguiu, a Gil, a Jamine. Obrigada, Gil, obrigada, Jamine. Ótimo dia, igualmente, Sônia, igualmente. Se cuida, viu? Clarinha, obrigada por curtir, Juninho, tchau, tchau, Tami. Tami, você só aparece no final, né? Você tá só de olho aí, né, Tami? Ai, é isso. Mas é isso, gente, um beijo, viu? Gratidão, gratidão, se cuidem. Amanhã a gente se vê. Até mais.